Olá, meu nome é Darlene Gris, eu sou bolsista do Grupo de Pesquisa em Ecologia Florestal, orientada pelo Dr. Leonardo Pequeno Reis, e o meu trabalho é com dinâmica e estrutura de florestas de várzea na Amazônia Central. Então, as várzeas são florestas inundáveis que ocupam aproximadamente 300 mil quilômetros quadrados, cerca de 2/3 do total de áreas inundáveis amazônicas. Diferente dos igapós, que são áreas inundáveis por águas pretas, as várzeas elas são inundadas por águas brancas. E elas são divididas em várzeas altas, baixas e existem ainda os chavascais. Mas nesse projeto a gente foca nas áreas de várzea alta e baixa. Então as várzeas altas elas apresentam inundação média de no máximo 3 metros e duração da inundação menor do que 50 dias por ano. Elas ocupam entre 10% e 15% do total de áreas florestais de várzea e os indivíduos, as espécies presentes nessas áreas, elas pertencem principalmente a estágios sucessionais tardios. Enquanto as várzeas baixas apresentam inundações maiores, então vão de 3 a 5 metros, com duração média maior do que 50 dias por ano e ocupam cerca de 85% a 90% do total de áreas florestais de várzea. Diferente das várzeas altas, os indivíduos, as espécies presentes nesse tipo de várzea, eles são mais diversificados quanto ao estágio sucessional. Pertencem a estágios iniciais, secundários tardios e até mesmo tardios. Então, as várzeas, elas estão entre os ecossistemas mais produtivos da Amazônia e entre as florestas inundáveis com maior riqueza no mundo. Estudar a estrutura e a dinâmica desse tipo de florestas permite que a gente descreva, entenda e compare esses diferentes tipos florestais. No caso, as florestas de várzea alta e várzea baixa. E assim a gente pode conhecer padrões de diversidade, de distribuição das espécies, inclusive de espécies que são de interesse madeireiro e não madeireiro. Isso permite que a gente forneça dados que podem contribuir para o manejo e desenvolvimento sustentável dessas áreas, bem como subsidiar a execução de trabalhos futuros nas áreas de várzea e com as espécies presentes nesses ambientes. Esses trabalhos eles podem ser de inúmeros tipos, incluindo relações com fatores climáticos, com mudanças ambientais, com ações antrópicas, entre outros. Então, os objetivos desse trabalho são caracterizar e comparar as florestas de várzea alta e baixa quanto à composição florística, parâmetros fitossociológicos e dinâmica florestal. Como objetivo específico, a gente tem caracterizar e comparar a composição e similaridade florística e os índices de diversidade de florestas de várzea alta e baixa, descrever e comparar os parâmetros fitossociológicos estruturais desses dois tipos florestais e identificar os padrões de dinâmica florestal em ambientes de várzea alta e baixa. Considerando os resultados que a gente tem até o momento, serão incluídos nessa apresentação resultados referentes aos dois últimos objetivos, comparar os parâmetros fitossociológicos estruturais e os padrões de dinâmica florestal. Então, a área de estudo, os dois tipos de várzea que a gente estudou se encontram na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Então, essa área ela apresenta um clima do tipo AF, com pulso de inundação monomodal, com duas fases bem definidas ao longo do ano. Um período de águas altas, que é a chamada fase aquática, e outro período de águas baixas, que é a fase terrestre. As várzeas baixas amostradas, elas encontram-se no setor horizonte, que apresenta um neossolo flúvico eutrófico. Aqui, os 6 pontos, as 6 parcelas, são representadas pelos pontos brancos na imagem. Enquanto as várzeas altas estudadas, elas se encontram no setor Jarauá, com gleissolo áplico eutrófico. Aqui também os 6 pontos laranja representam as 6 parcelas estudadas. Então, foi um total de 12 parcelas, 6 em cada tipo de várzea. Essas parcelas são parcelas permanentes de 1 hectare cada, medindo 50 por 200 metros, e elas são subdivididas em 16 quadrados contínuos de 625 metros quadrados cada um. As parcelas do setor Jarauá, ou seja, as parcelas de várzea alta, foram implementadas em 2013, enquanto as de várzea baixa, no setor Horizonte, foram implementadas em 2016. Essas parcelas elas foram remedidas do setor Jarauá em 2013, 2016, 2017 e 2018, e as do Horizonte 2016, 2017 e 2018.
Como critério de inclusão, entraram na amostragem todos os indivíduos arbóreos com diâmetro ou altura do peito maior ou igual a 10 centímetros. As informações referentes a esses indivíduos e as parcelas foram registradas, os indivíduos foram plaqueados e todas as medidas foram tomadas e anotadas, e as identificações elas foram realizadas baseadas nas informações de campo, nas identificações parabotânicas e com o auxílio de especialistas. Vale ressaltar que as parcelas do setor horizonte, elas já estão com um nível de identificação bem mais avançado, poucos indivíduos não estão a nível de espécie, a maior parte está a nível de espécie, enquanto as parcelas do setor Jarauá ainda falta identificação em algumas parcelas, muitos indivíduos não foram identificados. Com o intuito de melhorar isso, em novembro de 2019, a gente já fez uma coleta desses indivíduos para melhorar a identificação dessas espécies, então muitos deles já foram identificados e outros precisam ainda passar pela análise de especialistas. Então, aqui, apenas para exemplificar, algumas fotos da várzea baixa amostrada, das parcelas de várzea baixa amostradas no setor Horizonte em novembro do ano passado, no período de seca, e das várzeas altas amostradas no setor Jarauá, também no mesmo período, em novembro do ano passado. Para a análise da estrutura horizontal, né, dos parâmetros fitossociológicos, a gente calculou abundância ou densidade, que é representada pelo número de indivíduos por unidade de área, no caso, por hectare, a dominância, que é a área basal ocupada pelos indivíduos por unidade de área, a frequência, que é representada pelo número de unidades amostrais em que aquela espécie ou aquela família ocorre, e o valor de importância, que é um índice que combina os três anteriores, então a abundância ou densidade, a dominância e a frequência. Em relação à dinâmica florestal, a gente calculou para o número de indivíduos a taxa de mortalidade e a taxa de recrutamento, sendo a taxa de mortalidade a porcentagem de indivíduos que morreram entre duas mensurações e a taxa de recrutamento a porcentagem de indivíduos que atingiram o diâmetro mínimo para a inclusão entre as duas mensurações. E em relação à área basal, foi calculada a taxa de ganho, que é a porcentagem de aumento da área basal entre duas mensurações, e a taxa de perda, que é a porcentagem de perda de área basal entre duas mensurações. Então, como resultado, a gente tem que para 6 parcelas de cada uma dos tipos de várzea, na várzea alta foram amostrados, isso no ano de 2018, para os dados de fitossociologia, a gente utilizou o inventário de 2018, foram amostrados 2.298 indivíduos, enquanto na várzea baixa foram 2.452 indivíduos. A densidade total por área foi de 383 indivíduos por hectare para a várzea alta e 490 indivíduos por hectare para a várzea baixa, sendo que o valor obtido para a várzea baixa ele é significativamente maior que para a várzea alta, e a área basal ela não diferiu entre os dois, sendo 27,99 para a várzea alta e 29,57 para a várzea baixa. Aqui estão representadas as 10 espécies que foram mais representativas quanto ao valor de importância para cada um dos tipos de várzea. Vale lembrar que essa lista de espécies ela pode ser um pouco alterada, uma vez que, principalmente no setor Jarauá, falta a gente identificar alguns indivíduos, né? Mas até o presente momento, a espécie que apresenta o maior valor de importância é a Thalea phalerata, que é o urucuri, que apresentou 190 indivíduos dentre as 6 parcelas amostradas, e ela apresentou a maior densidade, a maior dominância e a maior frequência, consequentemente, o maior valor de importância. Outro dado importante é que alguns indivíduos, algumas espécies, elas foram muito frequentes, elas ocorreram em todas as parcelas amostradas, sendo elas Uracreptans, que é o assacu, Oxandra major, que é a Envira surucucu, Guaria guidonia, que é o jitó, Curupita subsessilis, a macaca arecuia, e Paquira insignis, que é a mungubarana. Enquanto na várzea baixa, a espécie com maior número de indivíduos foi Leonia glicicarpo, catoré branco,
é a maior densidade, né? Porém, ela não foi a espécie com maior valor de importância, porque as espécies Spondia lutea, o taperebá e Calicophyllum sprucianum, que é o mulateiro, elas apresentam menos indivíduos, só que esses indivíduos apresentam uma área basal maior, então, consequentemente, eles tiveram maior valor de importância. Em relação à frequência, as espécies Leonia glycicarpa, que é o catoré branco, Uracreptans, que é o assacu, Sapium glandulosum, que é a murupita, Garcinia brasiliense, que é o bacuri liso, e Imatanthus succuba, que é a sucuba, também ocorreram em todas as parcelas amostradas. Vale ainda destacar que 2 das 10 espécies mais representativas nas 2 áreas, elas são compartilhadas. Uracreptans, que é o assacu, e Curupita subsessilis, que é a macacarecuia, que foram espécies muito frequentes em ambas as áreas. Aqui estão os resultados para a dinâmica florestal da comunidade total. Então, a gente pode perceber que a abundância na várzea alta, ela diminuiu de 2016 para 2018. A gente percebe que a taxa de mortalidade, ela foi maior do que a taxa de recrutamento. Enquanto na várzea baixa, ocorreu um aumento da abundância de 2016 para 2018, uma vez que a taxa de mortalidade é menor do que a taxa de recrutamento. Quanto à área basal, na várzea alta, ela diminuiu de 2016 para 2017, voltou a aumentar de 2017 para 2018. A gente percebe que de 2016 para 2017, a taxa de perda é maior que a taxa de ganho, o contrário de 2017 para 2018, onde a taxa de perda foi menor do que a taxa de ganho. Já na várzea baixa, a gente tem um aumento dessa área basal entre 2016 para 2018, com taxas de perda menores do que as taxas de ganho. Então, as perspectivas futuras são realizar os inventários das parcelas no próximo ano. Esse inventário ele não foi possível em 2020, então a gente pretende realizar esse inventário em 2021. O que vai permitir a gente melhorar a identificações dos indivíduos, principalmente no setor Jarauá, e também gerar mais dados para a dinâmica florestal, uma vez que a gente tem amostragens de 2016, 2017 e 2018, então a gente poderia estender essa série temporal, e a melhor identificação, e esses inventários eles vão permitir que a gente gere dados para análise de diversidade, composição florística e similaridade entre os 2 tipos de várzea. Então, essa comparação ela vai ser mais a fundo. Essas atividades elas vão ser conciliadas com as atividades do projeto que eu aprovei agora pela FAPEAN, com o Loure Namuí, que será executado nos mesmos setores, Jarauá e Horizonte, onde as parcelas permanentes já estão instaladas. Então, eu queria agradecer ao CNPq, ao Ministério de Ciência e Tecnologia e ao Governo Federal. Obrigada.